Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Elaine Diniz, do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos aqui para mais um momento de qualidade, um momento maravilhoso, tempo de qualidade com Deus, através desses devocionais que Deus tem nos presenteado. Eu quero continuar falando com você a respeito do egoísmo, mas eu quero trazer aqui para a mulher egoísta em relação à sua casa e em relação ao seu esposo, aos teus filhos. A palavra que nós vamos utilizar, você conhece muito bem, Provérbios 31. Vamos começar observando parte por parte do que a palavra do Senhor diz em Provérbios 31, para identificarmos se nós temos tido essas características egoístas intrínsecas em nós, se elas têm se manifestado através das nossas ações, das nossas atitudes. A Bíblia diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessita de despojo. O marido confia que ela se interessa pelo bem-estar da tua casa, pelo bem-estar do teu esposo, pelo bem-estar dos teus filhos. A mulher virtuosa, o marido dessa mulher virtuosa, ele tem convicção de que ela busca interesses familiares. Mas existem tantas mulheres egoístas que buscam o seu próprio interesse, esquecendo-se que ela tem um esposo, que ela tem filhos, que ela tem um lar e que aquilo que ela buscar deve ser bom para ela, mas também deve ser bom para a sua família, para o seu lar. A Bíblia está dizendo que essa é a mulher virtuosa, essa é a mulher cujo valor excede o de finas joias. E a Bíblia continua dizendo: ela só lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Mas a mulher egoísta, ela não é a mulher virtuosa. Ela olha para o teu esposo e quer que ele se lembre das datas comemorativas, do dia que começou a namorar, do dia que casou. Ela quer que o esposo se lembre do aniversário, quer que o esposo se antecipe, quer ser presenteada nessas datas, mas ela nunca faz um agrado para esse marido. Ela nunca se recorda das datas importantes para esse esposo. A virtuosa, a Bíblia está dizendo, ela só faz bem e não faz mal. Ela faz bem todos os dias da sua vida. A mulher egoísta, ela tem a tendência de dizer que está cansada o tempo todo de fazer para todos e não receber, quando na verdade é exatamente o contrário que está acontecendo. A mulher egoísta, ela quer que o esposo agrade com jantares, com café da manhã na cama, com massagens, mas ela nunca retribui. Ainda bem que esse canal é para mulheres e os homens não têm assistido muitos devocionais, senão iriam identificar facilmente as esposas sendo descritas aqui através dessas características. Pasme, queridas, isso é mais comum do que nós imaginamos. Mulheres que querem ser servidas pelo seu marido, que se colocam numa posição de meninas, onde ele tem que mimar, onde ele tem que ninar, onde ele tem que agradar o tempo todo, e ela nunca retribui, ela nunca faz nada para que ele também se sinta agradado, para que ele também se sinta importante. Muito pelo contrário, ela quer se sentir importante dentro daquela casa. Então, nós começamos a observar que a Bíblia continua dizendo: ela está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça, levanta os seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, e o seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu a todas supera. Amém? A todas supera. Então, o Senhor continua falando conosco aqui a respeito dessa mulher que observa o bom andamento da sua casa. E ela faz mais. Ela se levanta, ela busca lã e linho, ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Mas a mulher egoísta não faz isso. Ela não trabalha de boa vontade. Ela só faz se ela tiver interesse por trás daquilo que ela está executando. Em casa, no trabalho, na igreja, nos lugares onde ela é inserida, na grande maioria das vezes, ela até faz, mas motivada por um interesse por detrás daquilo que ela está fazendo. Você já viu alguém que tenta agradar e você já olha pensando, o que ela quer?
Alguma coisa ela vai pedir. É exatamente dessa mulher que o Senhor está falando. Essa não é a mulher virtuosa. A Bíblia continua dizendo que, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, se levanta mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa, e ela distribui as tarefas às tuas servas. Levantar de noite, no sentido de pensar que enquanto todos descansam, ela está trabalhando? Não. A egoísta não faz isso. Ela acha que enquanto ela estiver fazendo, todo mundo tem que estar junto, todos têm que estar executando. Aí ela começa com aquela gritaria. Ela não acredita que as pessoas, as demais pessoas de casa podem estar descansando enquanto ela está ali executando algum trabalho que é ela mesma que deve fazer. Ela, dentro da igreja, ela não consegue entender que determinados trabalhos foram entregues na sua mão enquanto as outras irmãs estão no final de semana passeando ou estão em casa. Ela está na igreja executando aquilo. Ela começa a murmurar e reclamar. Tudo eu, só me chamam, só falam o meu nome. As outras irmãs estão aí folgadas, não fazem nada, só quem faz aqui sou eu, esquecendo-se que cada um tem a sua responsabilidade. Então a mulher egoísta, ela se torna uma mulher que murmura por muito pouco. Não é uma mulher que está pronta como a virtuosa para executar e para fazer, ainda que seja aquilo que ninguém quer fazer, ainda que seja um trabalho cansativo, exaustivo, ainda que ela esteja fazendo sozinha, mas é a mulher que acredita que tem responsabilidade e sabe que o Senhor confiou a ela aquela missão. A missão de ser mãe, a missão de ser esposa, a missão de ser serva. Deus confiou a ela essa missão. Então a virtuosa vai executar isso e vai tirar de letra, mas a egoísta, ela vai reclamar o tempo todo. Vamos continuar. A Bíblia diz que ela examina uma propriedade, adquire e planta uma vinha com fruto das suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Ela busca forças. Ela não culpa o esposo e não espera por ele. A virtuosa busca forças para executar aquilo que ela tem que executar. Mas a mulher egoísta acha que ela vai estar se doando demais e fazendo além daquilo que ela pode, e ela nunca pode fazer nada além, mas todas as pessoas devem fazer além do que ela está precisando, do que ela está pedindo, do que ela está esperando. Mas ela nunca surpreende ninguém. Ela não é capaz de preparar uma surpresa agradável para outras pessoas. Claro, ela não é virtuosa, ela é a mulher egoísta. E a Bíblia continua dizendo que ela examina e vê que a mercadoria é boa e a sua lâmpada não se apaga de noite. A esposa, segundo o coração de Deus, é iluminada. É uma mulher que as pessoas têm prazer de ficar perto. O seu esposo tem prazer de estar com ela. É uma mulher iluminada, uma mulher que dentro da sua casa ela é um manancial. É uma mulher que ela se doa, ela se entrega, né? Os filhos a todo tempo estão ali sendo servidos porque essa mãe é uma mãe abençoada, virtuosa, e ela não quer que os filhos apenas obedeçam, que os filhos sejam robóticos, que os filhos não tenham opiniões. Não, a mulher virtuosa não é assim, mas a egoísta se porta dessa forma. Ela tem que dar a última palavra, o que ela fala é que é verdade, ela sempre tem as verdades absolutas e supremas. Mas o Senhor está falando de uma mulher iluminada, que a sua lâmpada não se apaga. Aleluia. E essa mulher é a mulher virtuosa. Deus não nos chamou para nós ficarmos olhando para nós mesmas, para nós ficarmos olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas necessidades e esquecermos que lá fora existem pessoas passando necessidades extremas, pessoas que estão espalhadas por aí com necessidades básicas que nós desprezamos das nossas vidas, mas que são necessidades fundamentais e primordiais para outras pessoas. Mas a mulher egoísta, ela não tem essa visão, ela não tem essa visão de reino, ela não tem essa visão de águia, ela não tem essa visão de mundo, ela não tem essa visão de território que o Senhor quer que nós tenhamos. Deus quer nos mostrar além do nosso mundinho, além daquilo que nós olhamos do nosso próprio umbigo, do nosso próprio ego. Deus quer nos mostrar coisas grandes e extraordinárias, mas a mulher egoísta, ela pouco se importa com o que acontece fora da sua vidinha medíocre e pequena. Ei, será que você tem se importado com as coisas que têm acontecido ao seu redor?
A mulher é egoísta enquanto a vida dela tá tudo bem, então ela não está nem aí para as coisas que estão acontecendo. O mundo lá fora está caindo. Pessoas estão precisando de um pedaço de pão, pessoas estão precisando de um abraço, pessoas estão precisando de uma palavra de motivação, mas ela não tem, ela quer ser motivada o tempo todo. Ela não tem para dar, ela só quer receber, porque ela acha que ela tem que ser bajulada, motivada, levada, carregada. Ela nunca se disponibiliza para fazer nada por alguém, nem aquilo que ela já recebeu em abundância. Ela não é capaz de abrir as suas mãos e dar e se doar. A Bíblia continua dizendo que a mulher virtuosa estende as suas mãos ao fuso, as suas mãos pegam na roca, ela abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. A esposa, segundo o coração de Deus, ama servir. A mulher virtuosa, iluminada, ama servir, enquanto a egoísta quer o tempo todo ser servida. A Bíblia diz que ela faz para si cobertas de tapeçaria e o seu vestido é de seda púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e se assenta entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são os seus vestidos e se alegrará com o dia futuro. A força e a honra. Que mulher é essa? Honrada pelo teu esposo, que ele reconhecerá o quão maravilhosa essa mulher é. Uma mulher que pensa primeiro nele, nos teus filhos, na tua casa, e depois é que ela pensa nela. Porque a Bíblia está dizendo: considere os outros superiores a você mesma. Faça tudo por humildade, não por vanglória e nem por contenda. Porque a egoísta, ela pode até fazer, mas ela causa uma grande contenda. São gritos, são xingamentos dentro de casa. Ela vai fazer, os filhos pedem fora de hora um pedaço de pão, um lanche dentro de casa, ela até se levanta para fazer, mas é xingando, é murmurando, é reclamando. E a Bíblia está dizendo que a mulher virtuosa, a força e a honra são os seus vestidos. Ela está sempre vestida de força, de disponibilidade. É uma mulher honrada pelo teu esposo e ela não se compara a nenhuma outra. Olha, um dia o seu marido pode se cansar de ter que te bajular e te servir o tempo todo. Um dia ele vai olhar para essa situação e ele vai dizer: puxa, como eu gostaria que ela também me proporcionasse. E isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo um tempo onde existem mulheres que estão sonhando, que estão dormindo, e o Senhor vem nos dizer: desperta, ó tu que dormes. Desperta, porque mulheres com grande potencial estão aí se posicionando de uma forma egoísta, primeiro dentro da tua casa, que é o teu primeiro ministério, aleluia, que é a tua primeira seara, que é o teu primeiro campo missionário, e depois fora da casa dela. Uma mulher que consegue ser egoísta com o teu esposo, com teus filhos, ela vai ser egoísta com o resto da humanidade. O seu esposo diz no final de semana: olha, esse final de semana vamos almoçar na casa da minha mãe. Não, é só na casa da mãe dela, é só junto com os parentes dela. Ela só lembra de fazer para os dela. E os do seu esposo? O seu esposo tem uma mãe. E a mãe do seu esposo? Você lembra o teu esposo? Olha, hoje é dia das mães, você tem que comprar um presente para tua mãe. Não, ela compra para a mãe dela e o esposo que se vire com a mãe dele. Ei, homem não tem muito isso. Nós precisamos sair na frente como uma mulher virtuosa e preparar para o nosso esposo, preparar aquilo que ele não pensou, que ele não imaginou e que pode passar batido. Nós virtuosas temos que preparar isso para o nosso esposo. Aleluia. Não adianta sermos egoístas a ponto de achar que nosso marido nunca será feliz sem nós, porque um dia ele pode despertar. Deus está nos dando uma palavra de despertamento. Mulheres têm perdido casamentos e maridos maravilhosos porque se posicionam como mulheres egoístas, e quando ele encontra alguém que o serve com a maior simplicidade, ele começa a se encantar. E nós precisamos trazer o nosso esposo e trazer isso para dentro da nossa casa. Nós precisamos ser essa mulher que serve, que se preocupa com o bem-estar e com o bom andamento da nossa casa, sem olhar apenas para dentro de nós mesmos. Eu quero citar algumas características para terminarmos esse tópico, que está lá em 2 Timóteo 3.
Verso 2 ao 4. Ela é amante de si mesma, avarenta, presunçosa, soberba, blasfema, ingrata, profana, caluniadora. Ela é cruel, ela é traidora, é obstinada e é orgulhosa. Eu tenho certeza que você não tem essas características. Você tem as características que está em Provérbios 31, é chamada mulher virtuosa, cujo valor excede de finas joias. Faça uma autoanálise, querida. Faça uma autoanálise da sua vida e da sua família, porque a tua família merece o seu melhor. Amém?